ansiedade, modo perigo, todo mundo morto de cansado, irritado, com dificuldade para dormir. E agora, quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar desse mar de agitação que a maioria das pessoas está se afogando nele? Ixi, é alguém que pode trazer paz, tranquilidade, nos ajudar a dormir, nos ajudar a ficar mais lento na hora que precisa ficar lento. Pois é, essa pessoa é nossa convidada de hoje, Mônica Freire, que vai se apresentar e falar assim: nossa, que milagre é esse? Vocês vão entender direitinho que milagre é esse hoje. Mônica. Eu sou Mônica Freire, sou profissional do movimento e há mais de 30 anos eu investigo em mim, né? E trabalho com várias pessoas e hoje eu sou instrutora de Mindfulness, que é uma técnica, né, de atenção plena, de regulação da atenção. Então a gente vive num mundo completamente, né, caótico, e estresse, ansiedade, e eu ensino ferramentas para que a gente possa fazer pequenas pausas no nosso dia a dia. Que delícia de momento, que maravilha, Olha que lá. oportunidade. E eu tenho um retiro de volta para casa, né? Então eu trabalho ensinando as pessoas a voltarem para si mesmas, né? A entrarem em contato com quem realmente elas são e usando o corpo, né, como uma grande porta de entrada. Que oportunidade boa, Mônica, extraordinária, na verdade, e de alcance real para as pessoas. Que conhecimento ímpar e de ponta, tão necessário e usual para essa era que a gente está vivendo. E que oportunidade extraordinária, Mônica, ter você aqui com a gente falando sobre isso. Eu sou super fanzoca, uma oportunidade de pegar essa técnica e ter esse alinhamento do corpo físico, parte fisiológica mesmo, nosso potencial cognitivo, nossas emoções. Isto é, de verdade, colocar paz para viver hoje em dia. Ah, mas se você pensar, a gente quer ter tanta coisa, a gente quer possuir tanta coisa, né? Quer um carro novo, quer uma casa bonita. Ser dono do próprio corpo não é pouca coisa. Poder, exatamente assim como você dirige um carro, sabe? A hora que você quer botar mais velocidade, você põe. A hora que você quer frear, você freia. É isso que a gente vai aprender hoje. Que você seja dono da sua própria casa, como diz Freud, né? Freud fala que nós não somos donos da nossa própria casa quando ele fala do inconsciente. Mas do corpo, a gente vai aprender que a gente pode sim ser muito dono da nossa própria casa. Para viver hoje? Para viver hoje. Mindfulness, Mônica Freire. Vem com a gente. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado.
tive a oportunidade de conhecê-la há 23 anos atrás. Ela foi a minha primeira professora de yoga. Depois, um encontro inesperado, Luciene fala sobre Mônica Freire com mindfulness no grupo de estudos dela em psicanálise. Sim. E eu tive a oportunidade de reencontrá-la. Mônica, uma honra receber você aqui. Conte um pouquinho mais sobre essa sua trajetória. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com essas duas grandes profissionais. E para mim é uma honra estar aqui, né? Então essa minha trajetória começou há muitos anos atrás, né? Eu sou educadora física e profissional hoje do movimento. E na faculdade, né, quando eu saí, eu conheci o Tai Chi Chuan, muito tempo atrás, né, em 88, e aquilo ali me fez voltar para o meu corpo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, né, e isso foi me regulando. E aí eu falava, gente, mas através do movimento eu começo a ter mais clareza mental, né, mais calma, mais presença. E aí eu comecei as minhas investigações, né, então comigo, e comecei a passar para os meus alunos, e aí eu fiz toda a formação, então, de medicina chinesa, né, as práticas, pois fiz toda a formação de yoga, então eu venho nesse caminho há muitos anos, né, então eu conheci o Mindfulness em 2015 e eu me encantei, porque eu vim de práticas, né, da tradição oriental, e aquilo ali eu falava, gente, mas isso é muito difícil para nós ocidentais, que temos a mente muito agitada, muito ansiosa, muito barulhenta, né, fazer, porque como eu queria muito, então eu treinava muito, então porque quando eu conheci o Mindfulness, eu falei, é exatamente isso que as pessoas precisam para viverem mais felizes. Então aquilo fez muito sentido para mim, hoje foi um divisor de águas na minha vida, e aí eu fiz toda essa formação, né, e desde 2018 eu sou instrutora de Mindfulness e hoje eu trabalho com práticas neurosomáticas que através do corpo acessam camadas profundas da nossa mente. Então, hoje eu tenho um espaço, né, tenho retiros, cursos, programas, trabalho também em empresas, levando essa prática, né, para que as pessoas elas possam ter mais qualidade de vida. E muitas pessoas falam para mim, nossa senhora, não vou nunca, não consigo parar de pensar. Então, gente, ninguém para de pensar, porque a maior habilidade, né, de nós seres humanos é pensar. Então aqui a gente está conversando, e quantas vezes sua mente já saiu por aí, já pensou, já querendo resolver coisas. Isso faz parte da natureza da nossa mente. E a mente humana, né, ela pensa. Regular a atenção para o que a gente realmente quer, essa é a grande habilidade de Mindfulness. E voltar para nossa casa, né? O nosso corpo. É isso que eu ensino. Então, hoje a gente precisa fazer curso para a gente poder estar no momento presente. Isso é incrível, né, gente? Muito. E não é um curso necessariamente. Claro que para fazer com toda a maestria tem todo um processo, mas a gente fica pensando, nossa, mas eu vou ter que gastar um tempão para fazer algumas técnicas. Claro que tem técnicas que eu imagino que sejam mais longas, mas tem as oportunidades mais curtas que a gente pode usufruir muito. Vamos começar com as coisinhas pequenas, né? Eu amo as pequenas coisas que dão grandes resultados. Então, a Mônica, nós já vamos pular na água, gente. Nós já vamos nadar de braçada com a Mônica. Ela já vai mostrar as pequenas coisas que fazem grande diferença na nossa vida. Você pode colocar, gente, zen, assim? Na hora, gente. Uau! Vamos chegar, então. Olha onde você está, o local que você se encontra. Abra os seus olhos e observe com curiosidade as cores, os objetos. O que tem? Mesmo que você está aí todo dia, hoje é a primeira vez que você está olhando com essa atitude. Curiosa, como uma criança quando chega. Ai, que delícia! Só fazer isso já é gostoso, gente. Veja se tem algum som. Som do seu corpo, som do ambiente. Deixa os sons chegarem. Você não tem que mudar nada. Vê se tem algum cheiro. E percebe que o seu corpo, ele tem um peso e ele está sendo sustentado por uma superfície. Nós não estamos flutuando. A gente sofre a ação da gravidade desde o momento que a gente nasceu. Observe só um pouquinho isso, que você está sendo sustentado ou pelo chão ou pela cadeira. Observe como é confiar
num chão seguro, numa cadeira seguro, num local seguro. Como é para você, para o seu cérebro? Observa como é que você sente o seu bumbum, os seus pés, as suas costas. Como é que é estar aqui nesse momento totalmente presente? A mente já saiu? Isso é normal, você volta de novo. Olha, escuta, cheira e sente o peso do corpo. Talvez o ar na pele, a roupa no corpo. E respira 3 vezes. Vamos lá. Inspira pelas narinas, solta o ar pela boca. E aí vai sentindo. A mente saiu só por alguns instantes, só mais uma respiração. Fica aqui, no corpo, no som, no local. E aí você pode ir voltando para suas atividades normais. Essas pequenas pausas fazem a grande diferença no nosso dia e restauram a nossa mente. A gente ganha um espaço entre um pensamento e outro. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Dá um sabor. E aí, quando a Rejane falou que te conheceu muito antes de mim e que depois foi te rever através de mim, gente, eu sou uma psicanalista lacaniana. Mas o seminário 20 do Lacan chama Ancor, que a gente pode escutar como um corpo ou no corpo. E eu sou lacaniana, nas últimas águas do Lacan. E aí, por que essa mulher entrou na minha vida? Por causa do corpo. Exatamente. Por quê? Porque eu não sou adepta àquela história de ficar lá deitada no divã falando e o analista te escutando lá e você só tem palavras. Não, você tem corpo. Então, o nosso corpo está em jogo e tudo que ele fala. E lembrando, então, Mônica, você está muito aqui comigo por causa desse terceiro vaso. Esse terceiro vaso, né, na linha da construção do psiquismo humano, da nossa vida de percepção, né? A gente começa com a vida intrauterina, né? Lá, dentro do corpo da mãe. Perdeu, fragmentou. Saímos com o nascimento, que é a ideia de mudamos de planeta. Saímos do planeta água, entramos para o planeta ar. Nosso corpo tem um monte de adaptações a fazer. E o que ele tem? Ele tem como primeiro recurso o corpo do outro no corpo da gente. Aí vem, olha, tudo que a Mônica pediu para a gente fazer, na verdade, a gente faz com a nossa mãe ou cuidador no começo da vida. Inclusive, quando você fala sentir, né? Sente o seu corpo. Quer dizer, a gente ser abraçado. Então, aqui a gente tem o tato, o olhar. Quando a gente olha, igual ela falou, olha ao seu redor. Olha onde você está. Um bebê, quando nasce, ele olha, ele sente cheiro, né? Ele busca se reconectar com aquele corpo que ele perdeu, que é o da mãe, para poder sentir o corpo dele. A Mônica, ela já convida a gente diretamente para a gente sentir o corpo da gente. Não precisa da gente passar pelo corpo do outro agora. Então, tudo isso, essa terceiro momento da nossa vida é poder nos reestruturar, nos reorganizar, nos sentirmos confortável de novo, mas não dentro do útero materno, dentro do nosso corpo. Mônica, e a gente está vivendo uma era, né, uma fase com muita mudança. A vida hoje ela é muito cheia de mudanças, isso faz parte do século XXI. Então, a cada momento, né, pode vir uma outra coisa, e a gente tem a sensação de perda. Então, o conhecimento que eu tenho hoje já não me serve, então eu já perdi, eu preciso de um outro. Então, toda essa questão de perder remete a gente a esse corpo fragmentado, a essa sensação de despedaçamento do nosso corpo. Às vezes a gente não chega a ficar assim tão despedaçada, mas só de ter uma ameaça a gente já dá uma trincada, já fala ai, que é a danada da ansiedade. A gente nunca viveu tanta questão de ansiedade, tanta dificuldade. Vai dar ruim. Tanta informação que deixa o fluxo do pensamento tão rápido. Então, assim, hoje, tudo isso que você está fazendo é tão pertinente para o século XXI, mas são aprendizagens de anos e anos, né? Então, essa trajetória
Conta um pouco mais, assim, dessa ferramenta, teoricamente, assim, como que tudo isso pode ajudar a gente, como que você fez toda essa formação? Então, eu comecei a perceber que a nossa mente, ela fica o tempo inteiro, ou no passado ou no futuro, né? E aí a gente vive muito pouco nossas experiências, né? Que é o saborear. Isso. A vida a gente tem que saborear, porque o que fica na nossa memória é o que a gente estava totalmente presente. Isso. E aí a gente vai se perdendo nisso, né? No querer, no eu tenho que adquirir, né? Igual a Lu falou, nossa, eu quero um carro novo, eu quero isso. E aí você começa a perceber que a nossa mente, ela fica nessa transição. E você começa a perder, saborear uma água, saborear uma conversa, saborear um banho, saborear uma caminhada, porque você está ali com a sua mente sempre fazendo planejamento, né? Então eu falo, gente, tanto que é bom quando a gente consegue diminuir esse fluxo, né, de agitação mental, e a gente está no país mais ansioso do mundo, né? E as mulheres, elas são as mais ansiosas. Então essa regulação da atenção, ela fez muito sentido para mim. E aí, quando eu conheci o Mindfulness, eu falei assim, nossa, as tradições, né, orientais, elas têm muito isso, mas ela é outro mundo, né, gente? Eu tenho maior respeito, né, por eu ter vindo dessa tradição, mas é um outro treinamento. Nós aqui somos pessoas, assim, muito ansiosas, né? A gente não tem esse hábito de sentar, de meditar, igual eles têm, aquele tempo, né? Então, todas as pessoas falam para mim, ah, não, mas eu não tenho tempo de jeito nenhum, mas eu quero diminuir minha agitação. Então, explica exatamente para as pessoas que eu estou fazendo essa pegada aqui, a introdução que você deu, é para dizer, mindfulness é muito simples. Até vou dizer a receitinha que eu aprendi com ela, que eu utilizo, né? A rigor, gente, presta atenção no que você está fazendo naquele momento. Você está lavando um prato, gente, que delícia ver a água correndo nas mãos da gente. Você pensar, eu comi esse prato, tinha comida que me alimentou. Gente, é tão pouca coisa. Na verdade, eu falo assim, é igual escovar o dente, que se a gente escovar direitinho, a gente passa a vida toda sem uma cárie. Então, se você prestar atenção no seu momento, a sua vida vai ter outra gostosura, não é isso? É muito mais simples do que as pessoas pensam. Então, assim, igual você falou, né? Assim, se a gente vê, tá lavando ali a vasilha, já tá ali planejando, ou então tá com raiva, aí você tá fazendo a comida, tudo bem, porque a nossa mente, ela se desloca o tempo inteiro, né? A gente tá aqui produzindo pensamento o tempo inteiro. Tem gente que fala assim, mas eu não vou conseguir parar de pensar. Ninguém para de pensar. Né? Mas assim, regular a atenção, não, eu vou tomar banho, nossa, olha a temperatura da água, tô passando sabão, olha que gostoso o sabão, escovar os dentes, é um treino de atenção que né, eu trago muito, né, para os meus alunos. Então assim, você vai escovar o dente, percebe a escova, a pasta de dente, como é que fica a sua boca, né? Ah, vou comer, olhar a cor da comida, quando você mastiga, o som. Então assim, abrir os sentidos. Então, o que traz a gente? Os sentidos. Aonde é que eu tô? Ah, o que eu tô fazendo? Como é que tá minha mão? Como é que tá, né, agora, por exemplo? Como é que tá o seu bumbum? Onde é que estão os seus pés? O sapato tá muito apertado? Então, assim, a mente, ela tá muito longe do corpo, né? Muitas vezes a pessoa segura xixi, não bebe água, tá com roupa apertada, não percebe, porque a mente tá assim. Só um segundinho, quando ela fala a mente tá muito longe do corpo, essa divisão na psicanálise, eu vou sempre aproveitar para pegar essa psicanálise. Essa divisão, que chama divisão mesmo, ela nos fragiliza e ela gasta uma energia. Pensa como se o seu tanque de gasolina tivesse uma fissura e está caindo gasolina. Então, essa divisão, eu estou aqui lavando ou tomando banho, e pensando, eu tenho que pagar o boleto, papapá. Você está gastando, eu faço essa conta, viu, professora? Eu faço a conta de 4 vezes mais energia quando você está dividido do que quando você está presente. Isso é tão paradoxal, porque o nosso cérebro, ele quer, por conta da nossa sobrevivência, projetar possíveis perigos para já estar a ponto, assim, ou de fugir, ou de combater, ou de paralisar, para ir mantendo a nossa sobrevivência. E a gente vai tendo aqueles parâmetros, né, que a cultura espera da gente e tudo mais, mas tudo isso vai elevando o cenário sempre muito catastrófico, muito cheio de
né? Modo perigo mesmo. E a gente então vai falar um tantão sobre isso daqui a pouco. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. O nosso cérebro é o mesmo, desde lá do Homo sapiens sapiens até os dias de hoje. E ele foi feito para garantir a nossa sobrevivência, detectando como que a gente tem que se proteger, do que a gente tem que correr atrás. E assim a gente tem esse radar, é um radar, olhando para o ambiente, pensando o que eu preciso fazer para manter a minha sobrevivência. Esse é o nosso cérebro ainda hoje. E é isso que a Mônica falou, que a gente não para de produzir pensamentos. Tá, mas o mesmo pensamento gostoso que eu posso ter, nossa, que sabonete delicioso aqui na minha pele, é um pensamento. Nossa, eu tenho que pagar as contas, você não está nem vendo. Então, são pensamentos. Aí, esse pensamento, esse tipo de pensamento que nos leva a buscar segurança para a gente, num pesquisador que chama Sebastian Bohler, ele faz esse resumo, que a gente sempre está correndo atrás. Isso aqui é novo para a Mônica, viu, gente? Então, para quê? Para nossa sobrevivência, nutrição, comida. Eu ponho comer, então, primeira coisa da vida, para Bohler. E sexo, para reproduzir. A ideia de todos os movimentos que a gente tem, inclusive de botar uma roupa bonita para poder atrair o sexo oposto, o valor social nesse sentido da gente buscar. E as pessoas falam muito hoje das redes sociais. Eu fui naquela festa, eu fui aceita, eu estava bem vestida. Quando eu abri a boca, eu falei uma coisa inteligente ou eu fui meia burrinha. Tudo isso aqui está no valor social e busca de informação. Lá nas cavernas eu preciso saber o que é veneno, o que não é. E hoje eu preciso saber qual é o sapato da moda, qual é o tipo de unha que está sendo usada agora para eu não ficar ridícula. Qual é o acontecimento do mundo, qual é a informação que tem para eu não ficar para trás da minha profissão. Começou a guerra aonde, caiu o avião aonde. Lembro da minha avó, quando eu chegava, minha vozinha, ela ia me contar do trem de ferro que descarrilhou lá na Finlândia, de não sei o que, tudo. E hoje a gente tem muito mais informação. Então, nós temos esses 4 reforçadores que a gente chama pulsionais de força para a gente correr atrás desses elementos, mas nós temos um de freio que principalmente a Mônica vai nos falar, e pode até nos dar um exercíciozinho para a gente aprender também. Nós temos 4 forças que nos levam para a ação, uma que nos leva para o descanso, para a tranquilidade, para a não ação. Como é que é isso, dona Mônica? Interessante, né? 5 para ação e 1 o freio, né? É o sistema de freio, de calma e segurança do cérebro, que eu sempre falo, a gente ativa o sistema, a gente
tem como ativar o sistema de calma e segurança Ai, do que cérebro. beleza. Então, a gente se sente seguro, né? Então, para nosso cérebro, para nós, é muito importante a segurança. Porque se o corpo se sentir seguro, a mente se acalma. Então, Maravilha. isso é importantíssimo. Por isso que eu falei, gente, olha em volta. Observe, né? Pessoas muito ansiosas, olha, aqui tem porta, aqui tem janela, é importante, olha, tem um chão seguro, o chão não vai despencar. Então, essa consciência corporal, essa percepção da gravidade, de algo que possa te sustentar, é muito importante para a gente ativar esse local. Porque, como a Regiane falou assim, então nós estamos ainda aí nesse processo, né, de lutar, de fugir, e a gente vê isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro querendo E como é que lutar a pela gente sobrevivência. Mônica, a gente tem ativa? alguma mais? A gente vai usar e abusar de você com toda permissão, viu, gente? Ela nos autorizou. Vamos lá para mais uma experiência que a gente possa pensar ali no nosso dia a dia para a gente, se alinhar melhor dentro da gente? Sim, a gente pode sentir nesse momento as mãos, né? Assim, pode tocar a palma da mão no dorso da mão, uma outra, né? Pode sentir aqui como é que está a temperatura aqui do seu braço, a parte externa, a parte interna, isso é muito rápido. Então, você pode sentir o peso. Lembra, eu trabalho muito com a gravidade, né? Eu trabalho muito para regulação das tensões corporais, porque a gente vai carregando as tensões, a gente vai conversando e às vezes você não sente, porque tudo que você pensa, tudo que você sente, você contrai algum lugar do corpo. E essa percepção, onde é que eu tô? Eu posso soltar? Então eu solto. Eu tô sentado numa cadeira. Não é desmoronar, mas assim, olha, eu posso soltar o peso dos meus ombros, né? Posso soltar o peso do meu tronco no meu bumbum, porque eu estou sentada. Eu posso sentir as mãos de novo nas pernas, né? Então, isso são pequenos atos que a gente pode fazer para trazer a nossa atenção para cá. E isso a gente ativa o freio, o sistema de freio. Eu estou aqui. Eu estou seguro, né? Então, isso a gente faz em Mindfulness, a gente aterrissa, né? Vamos aterrissando, porque o tempo inteiro a gente está fora do ar. E aí a gente fala, não, peraí, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? Essa é uma grande ferramenta, né, Regiane? Delicioso. A gente regular a tensão e para poder ativar o sistema de calma e segurança do cérebro. Mônica, eu tive uma oportunidade de ser orientadora de uma aluna de pós-graduação, falando sobre o efeito da meditação mindfulness, né, na cognição. E ela fez uma bela de uma revisão e tal, e falando sobre, né, quando a pessoa está fazendo a meditação, tem várias áreas cerebrais que são ativadas e tem uma que é chamada de formação reticular, que é um eixo, gente, de vários neurônios que vão das áreas primitivas ali do nosso cérebro até essa região pré-frontal, que tem ali a participação da nossa atenção sustentada, que é manter o nosso alinhamento no aqui e agora e o tanto que isso apazigua. Então, é uma sensação de sentir o corpo, a parte sensorial, e de ter realmente um alinhamento da nossa atenção, que na parte cognitiva é a porta de entrada para o nosso cérebro. Como é que eu entendo uma informação se eu não prestei atenção nela? Como é que eu decoro uma informação se eu não prestei atenção nela? Esse é o alinhamento. Escolher pensar em alguma coisa, ao invés de ficar fragmentada, fazendo uma coisa pensando em 10. Exato. É isso que é alinhamento, né? E aí, porque esse eixo neuronal, ele vai das áreas mais primitivas, envolve a via dopaminérgica, até as áreas aqui atrás da testa, que são os lugares que a gente regula a emoção, controla melhor o comportamento. É muito legal. E a palavra, gente, chama-se segurança. Tanto no bebê, né? Porque a minha pesquisa é para a gente entender que isso acontece com o bebê que perdeu tudo e acontece com a gente, né, no dia a dia da vida, que a gente vive perdendo e ganhando, né? O almoço de hoje não vai servir para o almoço de amanhã. Então, a gente está sempre conquistando a nossa sobrevivência. Precisa desse desespero todo? Não precisa, gente. Não precisa. Então, a segurança de holding, que em inglês quer dizer segurar, quando a gente põe um bebê no canguru, ou quando a gente abraça
uma pessoa amiga num momento muito difícil, que a gente dá aquele abraço forte. Meu Deus, é segurar. Então, uma das coisas mais lindas, a gente se segura na vida. E em francês tem uma expressão que eu adoro, que é porter. On se porte. A gente se carrega. Porter em francês é carregar. E a gente usa também. A gente tem em português, olha, você se porta bem, tá? Não faça bagunça, não. Que é a ideia de portar bem o corpo. Isso, gente, segurança. Se sentir seguro é uma das, eles falam assim, 7 maravilhas do mundo. Eu vou inventar, eu acho que eu vou chamar assim, vamos pensar em 3 maravilhas do mundo. Se sentir seguro é uma das 3 maravilhas da vida e abre portas para muita coisa boa na nossa vida. E o oposto é verdadeiro. Mônica, a gente tem visto que as pessoas... Por falar em oposto, né? A gente tem visto que as pessoas estão se disponibilizando mais a se rever nos seus critérios, que a gente antigamente chamava de mundo patriarcal, né? Do mundo patriarcal, que a gente já falou aqui outras vezes, que eram aqueles padrões da cultura. Eu não posso abrir mão, assim, do ganhar muito, de ter muita visibilidade, do excesso, porque senão eu vou perder valor. E a gente sabe que no século XXI... Olha o status aqui. Olha o status aí. No século XXI, a gente já fala assim, opa, levar uma vida apaziguada é um luxo. E aí, como que você tem percebido a busca, né, das pessoas que vão até você, seja fazer o curso, seja fazer um programa mesmo de meditação com você, tá tendo mesmo um olhar de entender que se dedicar a isso é luxo, tanto quanto ter o celular da moda, tem percebido isso? Ou até mais. Ou até mais. Gente, ou até mais. Porque é o corpo. Hoje até mais. Eu fico, assim, muito feliz, né? Porque realmente a gente percebe que estar no momento presente, né? Sair do automático, ter essa consciência, né? Você estava falando aqui da região do córtex pré-frontal, a lucidez, a consciência, a tomada de decisão, né? Que tudo isso, essa técnica, né? Essa ferramenta aumenta nessa nossa capacidade de tomar decisão com mais lucidez, com mais consciência, né? E as pessoas me buscam, assim, para poder estar curtindo. Então, assim, fazem pessoas que chegam assim, nossa, eu fui em lugares maravilhosos, mas eu não curti nada. Eu estava num lugar paradisíaco, mas eu não consegui estar lá. Minha mente, ela estava só planejando. Então, assim, eu fico assim, gente, como assim? Eu tenho um treino muito, né, antigo, eu falo, nossa, isso, que bom que não acontece comigo. Mas eu fico vendo, né, porque assim, aí eu abro minha percepção e eu fico percebendo as pessoas, né, que eu convivo, como é que elas nunca estão nos lugares, elas estão com a cabeça ali. Eu falo, meu Deus, como é que vive? E aí tá assim, eu pensando, aí a expressão, né, como eu sou profissional do movimento, então eu tenho muito essa percepção corporal das pessoas. E isso traz infelicidade, porque as pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que estão presentes no que elas estão fazendo. Degustando a vida, né? Degustando, mesmo da tristeza, né? Assim, a pessoa na alegria, porque a gente sabe que tudo passa, né? Essa é a impermanência da vida, e você viver a impermanência, né, com presença. E não é que eu estou o tempo inteiro presente, mas assim, a prática do mindfulness, ela te faz perceber que sua mente, ela se deslocou, porque a nossa mente, ela desloca o tempo inteiro. Né? Então, ela foi para o passado, para o futuro, para o planejamento, e aí você fala, não, peraí. E, na verdade, a maioria das vezes são pensamentos catastróficos, né? Quando a gente começa a treinar a nossa mente para perceber como é que ela funciona e falar, não, agora eu quero ficar aqui, não, agora eu vou lavar o prato, não, agora eu vou conversar com essa pessoa, mas eu estou aqui. Né? Então, isso é uma habilidade que te traz muita felicidade e muita paz. Mônica, e aí também hoje, até nas escolas, tem escolas treinando isso com crianças. Você já teve a oportunidade de ir para esse público, assim, infanto-juvenil? Sim, eu trabalho numa escola e eu tenho depoimentos assim, maravilhosos com o ensino médio, né?
Porque as crianças, elas já são mindfulness, né? A gente que vai treinando elas, não, porque você tem que correr, porque você tem que fazer isso. Mas quando você olha uma criança de 1, 2 anos, você vê como ela saboreia andar, como ela... Então, mindfulness eu caminho com atenção, eu percebo onde que eu tô. Então, a criança chega num lugar desse, ela vai ficar olhando, ela vê, pega, né? Então, eu ensino muito isso, né, pros meus alunos, porque a gente, quando a pessoa está muito ansiosa, ela precisa tocar, né? O tato, ela traz muita gente para o momento presente. E assim, os depoimentos são maravilhosos. Porque, além de aumentar o foco, a concentração, a lucidez, elas sentem que até a postura muda. Né? E a gente está nessa postura muito flexora, né? Aqui, então, o tempo inteiro aqui olhando para baixo. E isso muda, porque elas tomam consciência. Opa, peraí, como é que tá meu corpo? Né? Onde é que eu tô? Então, a minha experiência, né, com essa escola, que já tem 4 anos que eu tô lá, com o ensino médio, é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz. Eu quero clarear uma coisinha para o público que, assim, eu penso na vida como ela é. Você, Mônica, me disse, é isso mesmo. Eu estou perguntando. Certo. Tá? Então tá, eu estou lá, eu trabalho, sou advogada e trabalho num escritório. Eu estou fazendo uma peça, certo? Estou fazendo uma peça. Se eu estou lá escrevendo e pensando assim, ai meu Deus, será que o meu chefe vai gostar disso? Será que eu vou ganhar essa causa ou não vou? E além de pensar, eu tenho que levar meu filho à tarde no médico, não sei o quê, estou falando assim, fazer essa peça, fazer qualquer trabalho, ao invés de estar no modo perigo, será que, né, vai passar, vai agradar? E o que é estar no corpo? É o que eu tenho para dar aqui, o que eu quero, que seja escrever um texto, que seja fazer uma comida, que seja qualquer tipo de trabalho. A ideia de você ficar lá fora só pensando nos efeitos disso sobre o mundo, no modo perigo. Então, onde é que está o perigo? Porque, então eu tenho que ver aqui, ó, o que é que meu chefe pode não gostar? E aí eu fico naquela tensão. Eu posso dizer que esse deslocamento para o próprio corpo, nas coisas cotidianas, é mais ou menos isso? A Mônica vai responder daqui a pouco, no próximo bloco. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Our hearts are beating, they beat as one tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it, this feeling's too contagious. They're never gonna tame us, so let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo tirar informação do livro, da teoria e usar na vida como ela é. Então eu tinha feito essa perguntinha para a Mônica, que história é essa? Eu estou fazendo qualquer atividade lá no trabalho e eu estou ali colocando de mim, como uma criança, brincando ali, mas
ok, fazendo o seu melhor, mas você ali, ao invés de ficar pensando o que o meu chefe, o que o meu colega está fazendo, será que é melhor do que eu? E aí eu perguntei para a Mônica se essa ideia de estar, sei lá, fluindo de dentro para fora, é isso que é presença? Isso é presença, porque você percebe aonde a sua mente está indo. Você está preocupada, é uma preocupação. Ah, será que isso vai agradar? Olha, mas meu filho... Então, assim, eu tenho que buscar meu filho no colégio. Porém, agora eu vou terminar isso aqui. Então, você volta, né? Então, o treinamento é voltar, não é ficar, né? Porque a mente, ela está produzindo o tempo inteiro. E nós, mulheres, adoramos as multitarefas. As multitarefas são péssimas, porque o nosso cérebro, ele não abre várias janelas. Fragmentantes, assim. Isso é péssimo. E aí tem muita gente que fala assim, nossa, eu esqueço tanto, e eu esqueço isso, eu esqueço a chave, eu não sei onde que eu coloquei aquilo. Então, assim, isso é reflexo também da multitarefa. Tá, gente? Então, assim, quanto mais eu treino o que eu tô fazendo, eu tô aqui, né? Igual a Luciane falou, tô fazendo uma peça, né? Eu sou uma advogada e tal. Tô percebendo que a minha mente também tá preocupada com se isso aqui vai dar certo, se não vai dar, né? Com meu filho, que eu tenho que passar no supermercado, que eu tenho que fazer comida. Mas eu falo, não, mas agora eu vou ficar aqui. Então, o voltar. Isso é o treino. Isso é o que a gente faz, né, para ativar o sistema de freio, né, do nosso cérebro de calma e segurança. Mônica, isso tem... gente, assim, a conversa, o diálogo entre a psicanálise lacaniana com essa prática mindfulness, ela é gritante, assim, ela é linda. Olha só o que a gente faz. Esse olhar do outro que marcou a gente lá atrás, lá na nossa linha de desenvolvimento emocional. Quem não assistiu esse episódio, tá lá para trás, dê uma investigada, porque é um excelente episódio para entender tudo isso. A gente nasce, o corpo se fragmenta, vem a parte sensorial para nos, né, socorrer, mas também vem o olhar do outro e a gente detectando, né, mundo, o que você quer de mim, o que você espera de mim, pessoas que cuidam de mim, como que vocês querem que eu seja, para quê? Para que eu garanta a minha sobrevivência. Então, se eu tiver interpretado que eu preciso ser essa pessoa que corresponda às demandas da vida, que eu seja muito responsável, que eu não possa falhar, aí vem a cultura que idealiza um monte de padrão, a gente fica nesse modo de corresponder ao que está de fora e passando a prestar muito pouca atenção nessa singularidade que a gente tem aqui dentro. Então, o processo também de análise faz a gente se localizar. Igual você está falando, peraí, volta, o que é mesmo que você está fazendo? Volta a se localizar aqui agora, ao invés de ficar o tempo inteiro fugindo do perigo. Qual o perigo? De não ser aceito, de não dar conta de cumprir com tudo, de ficar para trás, de não sobreviver direito nessa selva que a gente vive, de não ser amado, de não ser bem visto, enfim. Esse aqui é o modo perigo que faz a gente turbinar esse pensamento, travar o corpo e levar toda uma vida nesse nível de tensão e estresse. Sabe, eu me lembro muito de uma frase dos meus avós, né, dos nossos ancestrais goianos aqui, que dizia assim, fulano, parece que você está fugindo da polícia. A gente tinha parece que você está fugindo da polícia. Mas eu gosto de pensar assim, como se eu tivesse um leão correndo atrás de mim, ou a polícia. E o que é? É exatamente esse modo. Fuja do perigo, fuja do perigo. Qual o perigo? Nossa, eu tenho que pegar meu filho. Nossa, o meu chefe não vai gostar disso aqui. Então, deixa de fabricar perigo na sua cabeça. Essa é a ideia. Deixa de fabricar perigo. Se tranquilize, aprenda a se tranquilizar. Se eu atrasar, não, a escola do meu filho, ela tem uma tolerância. Ao invés de, se eu atrasar, aquela coisa que eu falo, perdi meu celular. Não, gente, faz isso com você, não. Não tortura o seu cérebro, não. Não tira o seu equilíbrio, não tira o seu prazer de viver a vida. Aliás, e o nosso, como é que a gente fala? Fica num outro modo que a Mônica nos ajuda muito a acionar, que é o modo estou seguro. Estou seguro. Gente, a gente está seguro quase que o tempo todo. Descubra todas as seguranças que você tem ao seu redor e dá muito mais olhar para a segurança do que para aquela outra coisa,
aquela coisa de correr da polícia, tá? Mônica, pode Eu falar. quero trazer assim, porque eu sou uma educadora neurosomática e eu uso muito o corpo. E a gente começa a perceber que alguns movimentos simples a gente pode voltar. Só que a nossa mente, ela tá sempre aqui, né? Contando história, nos deslocando. Então, assim, volta um pouquinho para os seus ombros agora. Inspire, solta os ombros para trás, só um pouquinho. Faz esse movimento, inspira, solta o ar. Né? Coisa bem simples. Todo mundo aqui tá fazendo, gente. O Isso, pessoal a gente atrás pode, das ó, câmeras, coloca aqui todo um mundo. ombro para frente, outro para trás, ó, e olha por cima do ombro. A gente vai começando a tensionar aqui essa região da base do crânio. Na medicina chinesa a gente fala muito, isso é o travesseiro de jade aqui, é uma região tão importante. Um ombro para frente, a cabeça olha por cima do ombro que está para frente. Olha, quando você faz isso, observa o que acontece nas suas costas. Observa o que acontece no seu bumbum. Né? Então, assim, essa é uma atenção flutuante. Minha atenção, ela está flutuando, em vez de sair por aí, ela está flutuando no corpo. Quando eu ponho um ombro para frente e outro para trás, o que acontece no meu quadril, nas minhas costas? E a minha respiração, ela muda? E minha mão, para poder fazer esse movimento? Talvez ela deslize. E isso, eu deixo que o meu corpo todo se engaje. Né? Então, eu paro um pouquinho e observo o que eu senti depois disso. Como é que eu estou sentindo esse corpo? Então, eu tenho, né, muitas práticas. Hoje eu tenho um método, né, o método Mônica Freire, que eu trabalho com essas práticas neurosomáticas e que eu uso no programa de Mindfulness, né, eu uso nos meus retiros. Então, tudo é muito no movimento, porque o nosso corpo, a gente fala, a gente se movimenta, a gente pensa, a gente faz um movimento, a gente sente, a gente faz um movimento e a gente esquece disso. Aí as pessoas vão dormir, não dormem. Por quê? Como é que você vai acalmar sua mente se você ainda está cheio de contrações no corpo? Então, essa consciência, né, ela vai trazendo, não, esse lugar aqui é seguro. Eu vou sentindo segurança em ficar aqui nesse lugar, nessa minha casa. Então, assim, seguro. eu tenho um corpo que é a minha morada, né, porque eu moro é aqui, né, eu moro nesse corpo. Exato. E aí, esse corpo, eu tenho que sentir. Né? É muito difícil a gente hoje ver que as pessoas, elas são, né, estão o tempo inteiro correndo. Eu tenho que correr, eu tenho que lutar. Então, elas não sentem segurança mais no corpo. Elas têm que ter alguma coisa. Né? Eu vou comprar isso, não, eu vou sair, eu tenho que ter alguém do meu lado. Então, assim, por quê? Porque não sente segurança aqui. Então, são pequenas coisas, né? Olha, eu vou fazer um movimento. Enquanto eu faço esse movimento, eu sinto o que está acontecendo no meu bumbum. Então, eu estou sempre aqui, eu estou sempre voltando, E aí eu vou começando a sentir que aqui é bom. Aqui é bom ficar. Não eu preciso sair correndo o tempo inteiro. Então, são pequenas coisas. Mônica, né, eu tenho uma pergunta que eu te sigo, né? Então, você tem uma produção mesmo na mídia, assim, muito legal, conteúdo super gostoso, é muito gostoso de te ouvir. Ainda mais quando você vai fazendo as instruções ali dos momentos meditativos. E uma vez você falou sobre essa questão das técnicas para a questão do sono e como a gente atende pessoas com queixa de insônia. Você falando um pouquinho da ativação de nervo vago. Queria que você pode dar uma pincelada nisso. Eu sei que a gente não tem tanto tempo, mas só para a gente poder expor um pouquinho sobre isso. Como eu disse, né? Assim, só no pensamento a gente não vai mudar, né? A gente tem toda aquela rotina para a gente poder melhorar a nossa higiene do sono. Só que tem coisas muito além disso, né? Para a gente ativar o nervo vago, né? Então, assim, esse nervo vago ventral, né? Que te traz segurança, que te traz calma. Então, os movimentos, né? Eu trabalho, então, com essa liberação facial também, que é por onde corre esse colágeno, esse líquido no corpo, que a gente trabalha para aumentar a lubrificação das nossas articulações. E você vai começando a regular a sua atenção usando o seu movimento. Porque o corpo, ele tá aqui, gente. Ele tá aqui e a gente sente, a gente toca. E a mente, ela é muito sutil, né? Para você regular a atenção, igual a Luciene falou, nossa, eu tenho que buscar meu filho na escola e tô aqui. Então, assim, às vezes você não captura onde que sua mente está indo, mas você pode usar o corpo e sentir, não, eu tô aqui. Ah, o ar tá frio, minha mão tá fria. E voltar. Né? Então, isso ele ativa. Então, eu sempre ensino muito essas pequenas práticas, né? Eu tenho um curso no Hotmart de 5 aulas sobre como dormir bem. Então, são práticas neurosomáticas e práticas que aprofundam o sono. Por quê? Porque eu não posso... As pessoas falam assim, nossa, eu vejo televisão até dormir.
Gente, imagina a mente, como é que fica à noite? Ela não restaura. Então, assim, primeiro você tem que liberar as tensões que você acumulou no dia, porque, como eu falei, né, o mindfulness é muito legal porque é isso. A gente vive numa sociedade agitada, ansiosa. Então, a gente não está longe, né, assim disso. Nós estamos o tempo inteiro no estresse, no estresse. Aí, quando você deita, você passou um dia inteiro cheio de obrigações, de um monte de coisa que você fez, todo mundo, né? Então, você deita, aí você começa a perceber, nossa, como é que tá meu corpo? Né? Porque é diferente de fazer uma atividade física, que é extremamente importante, mas assim, eu preparo o meu corpo para relaxar. O meu corpo ele tem que ser preparado para relaxar, porque quando a minha mente, né, a mente ela só se acalma quando ela sente segurança. Então, assim, esse corpo está seguro, ó, eu posso sentir a cama. Então, são técnicas que a gente vai convidando a nossa mente a se acalmar, não é? Minha mente vai acalmar. E aí, eu que sou defensora das pequenas coisas, que eu falo que uma casa é construída tijolinho por tijolinho, né? Vai colocando de repente tem uma parede, de repente tem uma casa construída. Vê, professora Mônica, que ela é minha professora, né, gente? Nós só não estamos tendo aula ultimamente, mas a gente vira e mexe e encontra. Não, e eu me nutro de tudo que eu aprendi com ela. Então, eu quero te falar mais isso, que poderia, para você, que eu falo assim, aproveita, eu poderia até dizer assim, aproveita as brechas, mas, ok, aproveita as brechas, mas faz brechas. De quê? De microdescanso. Eu fico pensando, olha só, gente, quando a gente vai fazer cocô, gente, que hora maravilhosa para você sentar, entendeu? E parar ali. A pessoa fica rindo. Escovar os dentes. Aí, ao invés de você ficar pensando que você tem que pagar o boleto, o que adianta? Gente, me permita uma maldade, a gente é muito burro. A gente está sendo muito burro, muito maldoso com o nosso corpo. Para naquela hora que você está escovando os dentes, entendeu? Ou pensa uma coisa boa. E se ao longo, não é? Pensa em alguma coisa, numa música, vai cantando. Por quê? Porque eu penso que se a gente aproveitar todos esses sabe o que eu reparo muito, Mônica? Você vai ficar feliz com isso. Eu andando. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu agradeço aos céus. Eu fico pensando, gente, se eu tivesse numa cadeira de rodas, eu não estaria sentindo esse gosto do meu pé sobre o chão. Por isso que eu adoro tênis, gente. Vivo de tênis, tá? Então, estou convidando vocês a, ao longo do dia, ter esses momentos, assim, aproveita para não ficar fugindo como se você estivesse fugindo da polícia. Não, degusta aquele momento. Aí eu sinto como se fosse assim, ao invés de você deixar para frear tudo no fim do dia, você já vai freando, sabe? Você não acelera demais nunca. Então, olha, administra de maneira diferente o seu corpo e sua mente, e nós estamos aqui dando uma oportunidade, né? Muito competente, porque eu quero falar isso. A gente precisa ser competente para não ser levado pelo movimento do mundo. Competente para escolher, competente para dizer sim e dizer não. E hoje em dia, principalmente, dizer não. E estamos aqui com conhecimento para você aumentar a sua competência para cuidar melhor de você, para viver mais em paz. Que delícia, que delícia. Eu falo muito assim, nada a fazer, nenhum lugar aonde ir. Eu só estou aqui. Então, você vai falando para sua mente, não, nada a fazer. Como é que é? Nada a fazer. Nada a fazer, nenhum lugar aonde ir. Eu estou aqui agora. Eu adoro essa frase dela. Nada a fazer. Vamos lá, vamos de novo, Mônica. Você pode falar olhando lá de novo, ó. Então, a mente, né, tá aqui correndo, você fala, não, nada a fazer, nenhum lugar aonde ir. Eu estou aqui agora, né? Então, você vai trazendo. Então, a mente, ela tá sempre cheia de obrigação, de ideias, de agradecer, de pedir. Nada a fazer, só estou aqui para sentir aonde que eu tô. Pequenas pausas, né? Eu sempre falo muito isso, gente. Pequenas pausas durante o dia é o que salva. Isso, exatamente. É isso. Uma pausa agora.
Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. Our hearts are beating, beating. They beat us one tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. Eu adoro fazer confissões neste programa. E eu vou confessar aqui que a gente começa o programa sempre com todo esse entusiasmo, né? É uma alegria muito grande, é bem divertido, viu, gente? Os bastidores, é tudo muito legal. Mas a gente tem essa sensação de, né, uma certa tensão, com aquele compromisso de fazer uma coisa que fique ali com uma qualidade boa. E eu estou finalizando esse programa com uma respiração mais lenta, com mais salivação na minha boca, possivelmente porque minha ansiedade diminuiu, com um relaxar aqui dos ombros, e devo isso a Mônica Freire. Uma honra ter você aqui. Eu sei que o seu trabalho é muito extenso, você tem um monte de projetos. Eu queria até que, por favor, o pessoal da produção pudesse colocar aqui na tela, né, a Mônica, assim, no mundo. Gente, ela traz mindfulness no formato brasileiro, sabe? Com uma brasilidade. Mônica, eu sei que você faz retiro, assim, em ambientes de natureza, sabe? De praia. Que história é essa? Eu trabalho mais de 15 anos com retiros, né, de meditação, e hoje eles são bem clássicos do meu método neurosomático, né, mindfulness e os movimentos. Eu tenho retiros na praia, né, em Alagoas, em Japaratinga, a Lu já foi, Uau, é gente. maravilhoso, vai ser em setembro desse ano, é sempre setembro, porque nós aqui do Centro-Oeste estamos loucos por causa de uma praia em setembro. Trabalho com retiros aqui em Goiânia, né, no caminho de Emaús, enfim. E tem um espaço no setor sul, onde eu trabalho com as minhas aulas regulares, né, de mindfulness, de atenção plena, tanto em grupo quanto particular. Os programas, que é esse protocolo internacional também, que são 6 aulas. E então eu tenho vários cursos também online, eu tenho algum, né, eu falei para vocês aqui sobre o sono, né, então são cursos rápidos, cursos que estão nas plataformas, e aqui no QR Code, né, dá para você acessar o meu site e entrar em contato comigo. Isso é uma honra. Para mim foi uma honra estar aqui com essas duas profissionais que eu amo tanto, né, super competentes e maravilhoso. Então, para mim foi muito bom. Muito obrigada, gente. Vocês vão ficar sabendo de novidades, porque eu mais a Mônica, nós temos um projeto de trabalharmos psicanálise lacaniana. Eu sempre falo, Seminário 20 do Lacan chama Um Corpo, e a gente nós vamos fazer. Agora, por falar em vamos fazer, se você pensa que mindfulness não muda o corpo, aí eu tenho que contar. Também vou contar meus podres, entendeu? Fui com a Mônica a Pirinópolis, um fim de semana. Gente, não tem dinheiro que pague um negócio daquele. Né? A gente no meio do mato, nas pequenas cabanas, passamos um fim de semana. E eu sou de Caldas Novas, eu fui criada com água quente. Eu achava que todas as torneiras do mundo, até 8 anos de idade, tinha água quente. A primeira vez que eu vim em Goiânia, que eu pulei na piscina do Jaó, eu pensando assim, é quente, eu fiquei, entendeu? Pois eu tinha pavor de água fria. Lá, eu tive um outro encontro com o meu corpo, pensa eu boiando, todo mundo batendo o queixo, e eu boiando naquela água lá em cima dos Pirineus, gélida, freezing. Gente, mindfulness muda o nosso corpo, e nós precisamos de um corpo, como diz você, a nossa casinha é dona do nosso corpo. Então acrescenta aí na sua listinha
eu preciso de habitar mais a minha pele. E está aqui um dos caminhos. Mindfulness para viver hoje.